Sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe e que estejamos envolvidos na sua paz. É muito importante que compartilhe essas nossas regiões virtuais com seus amigos, com seus familiares e que ao final, se gostaram, deem um like, gostei, porque desta maneira o YouTube vai passar para muitas pessoas essas nossas reuniões. Nós vamos lembrar que os nossos estudos se fazem sempre sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o Livro dos Espíritos, que são estudados alternadamente. Hoje o nosso estudo será sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso expositor será o nosso companheiro de ideal, Aloísio Gigino, que é também integrante do Lar de Teresa. Aloísio, suas saudações iniciais. Boa noite a todos, nosso abraço, nosso carinho. Estamos aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto muito atual, sempre atual, que é a aliança da ciência e da religião. Será que há uma compatibilidade? Vamos conversar. Vamos então passar a leitura da nossa página inicial, que é uma página hoje de Emmanuel. Aplicação espírita. Tudo aquilo que podemos nomear como sendo a grandeza da civilização é conjunto de planos experimentados. Educação, ciência, economia e indústria demonstram isso. Diretrizes modernas do ensino nasceram no pensamento de orientadores que alentam a instrução na Terra, substancializadas pelos professores que lhes hipotecaram confiança, patrocinam agora a generalização da cultura. Antibióticos eram projetos estanques na cogitação das autoridades que se dedicavam à saúde humana. Fabricados pelos cientistas que lhes conferiram o crédito necessário, são hoje o amparo à existência de milhões de pessoas. Aproveitamento de área desértica foi simples ideia na cabeça de estudiosos, preocupados em melhorar as condições do povo. Utilizada pelos técnicos que lhe consagraram atenção, aumentou recursos e provisões em benefício da humanidade. O automóvel, a princípio, reduziu-se a esboços traçados pelas inteligências, interessadas na solução ao problema das distâncias no mundo. Executados por obreiros do progresso que lhes empenharam a própria ação, transfiguraram-se na máquina que atualmente promove a aproximação dos homens em todas as direções. Avaliam-se motores, praticam-se esportes, ensaiam-se bailados, testam-se receitas culinárias, experimenta-se a qualidade do sabão aconselhado no programa radiofônico. A doutrina espírita é código de princípios trazidos ao mundo pelos mensageiros do Cristo, objetivando a restauração do Evangelho, cuja vivência no campo das atividades terrestres o próprio Cristo demonstrou claramente possível. Cabe assim a nós, os discípulos e seguidores da nova revelação, o dever de não interromper-lhe a marcha no elevo improdutivo diante dos fenômenos e nem paralisar-lhe a força edificante nas conjecturas estéreis, reconhecendo que compete a nós todos a obrigação de incorporá-la à nossa própria vida, de modo a provar que o Espiritismo é religião natural da verdade e do bem, que renova e funciona. Página de Emmanuel, do livro Opinião Espírita, capítulo 12, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos então unir os nossos pensamentos, lembrando a doce figura de Jesus, e vamos fazer uma oração. Senhor, querido Mestre, aqui estamos reunidos em Teu nome nesta noite para mais um estudo sobre o Teu Evangelho. Pedimos, Senhor, que abençoe neste momento a todos nós, que possamos ter a ajuda dos nossos guias espirituais no entendimento das reflexões que nos serão trazidas. Estas reflexões sempre muito importantes
que nos fazem lembrar os teus ensinamentos e que vêm facilitar o nosso esforço de progresso espiritual no dia a dia. Pedimos, Senhor, que inspire também o nosso companheiro que vai trazer as reflexões, Aloísio, e que todos nós possamos estar atentos, aproveitando e valorizando estes momentos de estudo do teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, e que assim em teu nome, em nome dos benfeitores da casa que aqui estão, e sobretudo em nome de Deus, possamos dar início ao estudo desta hora. Graças a Deus. Então, nós vamos ter o expositor, companheiro de ideal da nossa casa, Aloísio Zigino, que vai nos trazer o tema a Aliança da Ciência e da Religião, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 8. Vamos ouvi-lo e envolvê-lo nas nossas melhores vibrações. Aloísio, a palavra é sua. Obrigado. Então, vamos começar dando o nosso abraço a todos os companheiros que juntos estamos aqui procurando raciocinar com essa pergunta tão atual, continua sendo atual, que é a aliança da ciência e da religião. A ciência, nós todos sabemos que tem uma evolução, e nós acabamos de ouvir na nossa página inicial, página de Emmanuel, que a ciência evolui com uma velocidade vertiginosa. O século XX foi o século do grande avanço científico da humanidade. E nós temos aqui uma afirmativa de que, se nós conseguíssemos comparar o avanço científico ocorrido no século XX com todo o avanço científico da humanidade até então, o século XX estaria à frente disparado, porque a sua evolução fez-se de uma forma vertiginosa e quase que vertical. Então, não temos dúvida de que a ciência é algo que nós evoluímos pelo nosso conhecimento na medida que a nossa percepção vai aumentando e a nossa capacidade de raciocinar e de superar as dificuldades que a vida nos apresenta vão surgindo também. E a religião? A religião é do religare, né? Da busca de nós estarmos conectados com a espiritualidade, conectados com o Criador, conectados com Jesus, conectados com Maria Santíssima. Então, nós vemos que a religião também tem um salto muito grande, não mais no século XX, mas teve um salto muito grande no século XIX, com o advento do Espiritismo, que nos trouxe, por esta revelação, uma condição de entendermos melhor aquilo que acontece ao nosso redor relativo à nossa vida como espíritos que somos e na condição de encarnados como estamos. Eu queria começar a nossa conversa aqui com uma história, uma pequena história. E essa história, que é real, ela envolve um geólogo americano, Kurt Wise, que era professor de biologia em algumas universidades de ponta nos Estados Unidos. Era um homem da ciência, era um homem de inteligência, era um homem pesquisador, e ele tem uma característica muito interessante, porque a sua carreira acadêmica tinha uma rota brilhante. Ele era conhecido como um geólogo brilhante que tinha sido aluno de um célebre paleontólogo, Stephen Jay Gould, um dos gigantes da biologia do século XX. E ele carregava debaixo do braço diplomas de grandes universidades americanas, como a Universidade de Chicago,
Harvard, e até que um dia, pressionado pela irresistível tensão entre a ciência e os ensinamentos da Bíblia, Kurt Wise tomou uma atitude radical. Pegou uma tesoura e saiu cortando todos os trechos da Bíblia que contrariavam as descobertas da ciência. Tudo aquilo que ele, como homem de ciência, verificava que a Bíblia não era concordante, ele cortava e retirava do compêndio da Bíblia. Cortou, então, cortou e quase que destroçou o que restava da Bíblia. E teve que tomar, no final, uma decisão entre a evolução e as escrituras, entre a ciência e a religião, considerando a Bíblia como, nos Estados Unidos, algo que é o grande roteiro religioso para todos eles. Era uma coisa ou outra. E ele acabou renunciando ao sonho de ser professor de biologia, aceitando integralmente a palavra de Deus. Assim, com grande tristeza, ele lançou ao fogo todos os seus sonhos e as esperanças na ciência e abraçou com toda vontade a religião, que foi a que lhe convenceu de maneira mais contundente. Esse caso de Kurt Wise, ele é relatado em um livro chamado Deus, um Delírio, de um biólogo inglês, Richard Dawkins, que coloca uma questão central para todos nós. É possível conciliar religião e ciência? Então, a religião ela pode compartilhar ou pode caminhar juntamente com a ciência, ou elas são oponentes, ou elas se rejeitam, ou elas não se aceitam. A ciência, nós sabemos que é movida pela dúvida e pela razão, enquanto o motor da fé é a crença e o espírito. Os cientistas costumam ser os mais descrentes entre nós todos. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos não aceita a ideia de um Deus. Academia. Há 10 anos, ou pouco mais de 10 anos, há 15 anos atrás, a revista Nature, que é uma revista de ponta nas informações científicas, informou que 60% dos cientistas nos Estados Unidos não acreditavam em Deus. E a mesma percentagem foi encontrada em um levantamento mais recente ainda, feito em 1916. Então, nós vemos que, em 2016, nós vemos que os mais incrédulos, dentro dessa pesquisa que foi feita, estão entre os biólogos. E nós sabemos que o biólogo é aquele que estuda a vida, suas origens e o seu caminhar. E entre eles está o maior número daqueles que não acreditam, não aceitam a Deus, isto é, que se opõem à religião e não aceitando essa vinculação entre ciência e religião. Mesmo essa questão dessa oposição, desse não entendimento, não aceitação entre a ciência e a religião, ela vem de longa data. E é uma questão histórica, porque nos velhos tempos, nos primórdios, quando o homem ainda caminhando e conseguindo superar pouco a pouco, mas muito vagarosamente, o seu conhecimento, ele se baseava em tudo na religião. Tudo era obra de Deus, tudo era dependente de Deus,
tudo que acontecia era por vontade divina e sempre é, ligado nesta questão da religião. E a religião é que comandava sempre a vontade, o conhecimento e a aceitação das descobertas que foram feitas através do tempo. Isto perdurou até a Idade Média Baixa, quando começou, então, essa investigação científica, começou a surgir entre nós, e nós temos muitos episódios conhecidos de todos nós que foram rejeitados sumariamente pela Igreja, que condenava como heresia tudo aquilo que se opunha ao que era previsto na Bíblia, que era previsto naquilo que nós tínhamos conhecimento da parte religiosa. Alguns episódios podem ser citados. Nós todos conhecemos a questão de Galileu, certo? Que quando afirmou que a Terra era redonda, quando na realidade, por experiência, fazendo o estudo das sombras que o Sol fazia sobre uma vareta, ele chegou a essa conclusão e ele foi obrigado a se desmentir, porque não era o que a Igreja aceitava e afirmava. Nós vemos outros episódios que foram surgindo mais adiante, tais como a datação, isto é, a, o conhecimento científico que podemos chegar da data de determinados corpos através de um processo de carbono em que negava, de certa forma, aquilo que era também afirmado textualmente pela Bíblia e que era o que era aceito até então por todos aqueles que seguiam a religião. Nós vemos, então, essa diferença e essa busca, essa briga, essa luta, no final das contas, pelo poder, pela busca de uma verdade que desmentia, em muitos aspectos, aquilo que era afirmado pela Bíblia. Um exemplo muito próximo de todos nós é um esqueleto que foi identificado, foi achado no Piauí, revela, através da datação da sua idade, a existência daquele ser com mais de 9.000 anos. E agora, ultimamente, a semana passada, eu estava lendo um artigo que diz que foi esse primeiro fóssil era de uma mulher. E agora foi descoberto o fóssil de um homem que também tem a mesma ideia de idade ou de existência. Então, nós vemos que aquela questão que é colocada pela religião de então, que é da criação do mundo, da criação do homem através de um homem e de uma mulher, de Adão e de Eva, e pelo calendário judaico que segue a Bíblia, teria 6.000 e poucos anos desse acontecimento, quando, na realidade, nós temos fósseis que mostram, na América do Sul, que não foi o lugar de origem, porque nós sabemos da imigração dos povos através do Estreito de Bering, da Ásia para as Américas. Na América do Sul, nós encontramos fósseis de 10.000 anos. Então, nós não temos essa comprovação, certo, do que diz a letra da Bíblia. Então, nós podemos, para que haja esse entendimento, essa possibilidade de entendimento entre aquilo que a ciência nos revela de uma forma contundente, de uma forma categórica, e aquilo que a religião, através das escrituras, nos coloca, nós temos uma dicotomia e nós temos uma
divergência e até mesmo uma oposição. Então, esta oposição, esta não aceitação, principalmente da religião pela ciência, das descobertas da ciência, nos mostram que é uma tendência de manutenção do poder sem o raciocínio. Nós, quando pegamos as nossas escrituras, nós, quando verificamos os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho, nós verificamos que Jesus nos convida sempre ao raciocínio. E esse raciocínio nos leva a entender e a ver a Bíblia sempre nos apresentando as suas histórias, os seus acontecimentos, de uma forma muito simbólica, muito simbólica. Então, nós vemos, Deus criou o mundo em 6 dias. Não são 6 dias, são 6 eras, certo? Porque cada uma delas tem milhares de anos. Nós aprendemos, depois do desenvolvimento da própria religião, que a Terra e da ciência, que a Terra tem bilhões de anos. Então, não foi Deus criou a Terra no primeiro dia, depois criou o céu e a água e vamos por aí afora. Não, não é. Isso é um simbolismo que nós temos que entender. E a própria ciência nos mostra que isto não pode ser levado ao pé da letra. A letra mata, o espírito vivifica. Nós temos que entender o simbolismo disso tudo. Quando nós passamos a entender isto, nós passamos a encontrar essa aproximação da ciência e da religião. Isso daí vem culminar entre nós quando do surgimento da terceira revelação do Espiritismo, que é denominado, ou que é reconhecido, ou que é visto como com 3 vertentes, da ciência, da filosofia e da religião. Então, a ciência continua prevalecendo e acompanhando todo o desenvolvimento do entendimento do homem. A filosofia nos explica as coisas e a religião nos aproxima cada vez mais do Criador, com a beleza da criação e com a coincidência das coisas que chegam ao nosso conhecimento. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando fala das leis morais, nós começamos com uma questão em que Kardec pergunta o que é lei natural. E a resposta que é dada é: lei natural é a lei de Deus. E no prosseguimento dessas respostas que vêm a seguir, nós vemos que existem, na realidade, 2 grandes vertentes. É a vertente das leis materiais e a vertente das leis morais. Nós poderíamos extrapolar aqui e dizer a vertente da ciência e a vertente da religião, porque o Espiritismo ele junta essas 2 fontes de conhecimento do homem. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, no tópico que tem por título esse tema que nós estamos tratando na noite de hoje, ele nos diz que a ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela o mundo, as leis do mundo material, e a outra revela as leis do mundo moral. No entanto, esses 2 conjuntos de leis têm o mesmo princípio, porque nós lembramos, na questão primeira do Livro dos Espíritos, que Deus, na definição ou na explicação que vem a ser Deus, Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, se é a causa primária de todas as coisas, as leis que regem o mundo material são criação divina. As leis que regem os valores morais são criação divina. Então, as 2 não podem, uma necessariamente estaria em erro e a outra seria verdade se elas se confrontassem, se elas se opusessem.
E Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Se todas as leis, tanto materiais que regem o mundo material, quanto as leis que têm o seu valor nos aspectos morais, têm a sua origem igualmente no Criador, elas não podem ser antagônicas. Elas têm que ter um caminhar é, juntos, suaves, e cada uma complementando a outra, ou melhor, cada uma dando o apoio e o amparo à outra vertente. Então, é muito interessante que nós raciocinemos sempre dentro desta colocação que nós estamos fazendo agora aqui. Não é questão de uma buscar preponderar sobre a outra, uma ter um valor superior à outra. Todas são importantes. As leis do mundo material, esse mundo que nos recebe, elas são leis divinas. E, como leis divinas, são eternas e imutáveis. As leis que regem os nossos valores morais também são leis divinas. E, como tal, são eternas e imutáveis. Então, se são leis imutáveis de parte a parte, elas não podem se confrontar. Pelo contrário, tem que haver uma busca incessante do seu entendimento para que haja esse caminhar lado a lado, uma e outra, se complementando ou explicando uma sobre a outra o que está, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, combinadas. E assim elas estarão prestando um mútuo concurso, um mútuo esclarecimento para todos nós que aqui estamos. Os tempos são chegados. Então, nesses tempos que são chegados, nós caminhamos cada vez mais para não mais desmentir a religião pela ciência, nem vice-versa. E vamos, então, adquirindo uma certeza cada vez maior daquilo que é a criação divina e de como isto funciona para todos nós. Até hoje, conforme dissemos, havia uma busca incessante de cada uma fazer prevalecer o seu ponto de vista, como nós vimos na história inicial que nós falamos aqui, quando a maioria dos homens ligados à ciência nos Estados Unidos não aceitam a Deus. Não aceitam Deus porque são diretamente ligados à ciência, e para eles somente a ciência, somente aquilo que eles podem comprovar é que é válido. Nós lembramos do nosso codificador. O nosso codificador, que era um homem de ciência, e por ser um homem de ciência, era aquele que estava mais preparado para tratar dessas duas vertentes, da ciência e da religião, ele foi banido da Sociedade Parisiense de Ciência, pelas suas afirmativas pautadas na existência, na ação, na atuação e na relação do mundo espiritual com o mundo físico. Então, nós vemos essa resistência daqueles que, pelo conhecimento, querem se sobrepor àqueles que creem em algo que transcende a nossa existência, que transcendem a nossa vida física. Esse traço de união entre a ciência e a religião, ela está no conhecimento de todas essas leis que regem o universo espiritual e das suas relações com o mundo corpóreo. Essas leis são, conforme dissemos, imutáveis, eternas e imutáveis, e regem o movimento dos astros. A perfeição da criação é tão grande e nós vemos que, tomando por conta o nosso planeta, nós existimos porque as leis que regem o movimento do nosso planeta são perfeitas e nos proporcionam a condição de nós sobrevivermos nesse planeta. Em que o dia tem 24 horas e 6 segundos. O eixo da Terra tem uma inclinação
que pode até ser alterada e é alterada a cada 26 mil anos, mas que promove apenas uma inversão de climática entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, mas não elimina a presença das necessidades da vida humana no nosso planeta. Se a Terra demorasse 1 hora a mais no seu giro em torno do seu eixo, o calor que seria absorvido vindo da nossa estrela, do nosso Sol, seria o suficiente para aniquilar a grande maioria dos seres vivos no nosso planeta. Então, existe algo que transcende o conhecimento das leis físicas que existem, são aplicáveis, também são existentes por necessidade da, até da existência da vida, mas que têm uma origem. E essa origem a ciência não explica e a religião alcança a origem de tudo isso no nosso Criador, em Deus nosso Pai, que é a origem de todas as coisas. Então, isso tudo é muito importante para nós e nós temos que, com o desenvolvimento intelectual da humanidade, a ciência cada vez mais sai da tutela da religião e começa a seguir a sua própria trilha, mas não mais separada uma na outra, baseada essa trilha na racionalidade e na experiência, ou na experimentação. Esse afastamento foi ao extremo, transformando parte dos científicos em materialistas. Então, para o materialista, não existe essa criação divina, não existe Deus, após a morte é o nada, a alma é algo que está na imaginação do homem. Então, nós vemos que, com o desenvolvimento da razão, esse panorama vai se alterando e o ser humano vai constatando o funcionamento de leis inteligentes em toda a natureza que torna-se mais inteligente, mais exigente o homem, rejeitando aquelas narrativas que eram fabulosas e que nós encontramos no Antigo Testamento, que é a saga de um povo, que é a história de um povo, que é válido, tem muitas coisas importantes. Inclusive, dizem os estudiosos que, para que nós possamos entender melhor o Novo Testamento, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, nós temos que ter uma base, um conhecimento do Antigo Testamento. Então, na criação, tudo é encadeado. Na criação, tudo é interdependente. Nós somos seres interdependentes. Nós nos necessitamos. Nós precisamos uns dos outros. E depois dessa compreensão, nós passamos a entender que existe algo que prevalece além da vida física, que é até onde vai a ciência. A ciência cuida dos valores do mundo físico, do mundo material, mas existe algo que sobrevive, que persiste além desse mundo físico, que é o espírito ou a alma, o espírito encarnado. Então, nós temos que viver a nossa vida caminhando com duas pernas. Nós sabemos e nós normalmente lembramos que para o nosso processo evolutivo, para que nós alcemos voo em direção à nossa destinação, que é a perfeição, nós precisamos de duas asas: a asa do conhecimento e a asa da evolução moral. A asa do conhecimento vem através da ciência, vem através do conhecimento do homem, que cada vez mais nos aproxima também do entendimento e do conhecimento da existência de um ser que é a origem de tudo, um ser divino, que é o nosso Pai, que é Deus, o Criador. E a asa da moral é aquela que nos leva ou que nos orienta
no nosso comportamento dentro da nossa sociedade, na nossa convivência, na nossa busca desses valores que nós trazemos conosco. Então, as duas asas nos permitem levantarmos voo. E essa figura, que é uma linguagem figurada, ela tem um significado muito claro da necessidade das duas asas da ciência e da religião, ou do moral, para que nós possamos caminhar em direção à nossa destinação, que é a perfeição. Nós todos somos fadados a sermos perfeitos em algum momento. A ciência, ela cessa a sua atividade no momento que cessa a vida física. E a religião, ela continua com a revelação da vida no mundo espiritual, da nossa destinação, que é aquilo que nós efetivamente temos como sendo a verdadeira vida. Então, é de uma maneira muito clara, certo? Que nós vemos esse traço de união que está no conhecimento dessas duas vertentes das leis da criação, do universo espiritual suas relações com o mundo corpóreo e das leis que regem a criação física, o nosso universo. Então, é só nós pararmos e raciocinarmos e olharmos à nossa volta e nós vamos ver a aplicação sistemática e constante dessas duas vertentes das leis, as leis materiais, juntamente com as leis morais. Nós somos espíritos, estamos encarnados e estamos submetidos às leis materiais enquanto aqui estamos. Então, isso é, para nós, um motivo de alegria quando nós entendemos isso, porque com a nossa fé, nós cada vez mais resistimos à descrença. E a religião, ela não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, ela só nos faz bem porque ela nos dá a força interior para que nós possamos caminhar e até mesmo perseguirmos e nos dedicarmos a novas descobertas. Nós vimos na nossa página inicial quantas descobertas o homem, pela sua capacidade, pela sua intuição, pela participação da espiritualidade, alcançou em benefício da humanidade. Então, é isso que nós temos que entender. Esta é a nossa busca incessante dessa conciliação entre as leis materiais e as leis morais, entre a ciência e a religião, que caminham juntas, lado a lado, evoluindo ambas no sentido de cada vez mais nos proporcionar os meios para que nós alcancemos aquilo que todos nós desejamos, que é a nossa evolução, o nosso crescimento e a nossa aproximação sistemática de Deus. Então, respondendo à pergunta central, à pergunta inicial que nós fizemos ao início da nossa conversa, é possível conciliar religião e ciência? Nós diríamos que não só é possível, como é mandatório que nós encontremos não o respaldo da religião, porque a religião, tratando da vida espiritual, não tem a ver com a vida material, mas pelo entendimento, pelo desenvolvimento do raciocínio que a ciência nos proporciona, também nos dá a opção de nós cada vez mais entendermos o que nós somos, para que estamos aqui e qual é a nossa destinação. Que todos nós estejamos cientes disso, conscientes disso, não joguemos, não desprezemos o passado, porque o passado nos traz muitos ensinamentos. O passado nos mostra sempre a origem das coisas que nós estamos hoje vivenciando. O conhecimento do homem nos mostra cada vez mais a capacidade de nós alcançarmos caminhos
nós alcançarmos metas e, com o cumprimento das metas, alcançarmos o nosso objetivo, que é a perfeição. Estejamos em paz e, em paz, convivamos e participemos dessa convivência entre a ciência e a religião. Muito obrigado. Agradecemos a você, Aloísio, por ter aceitado com tanta prontidão e carinho o nosso convite para aqui estar e por essas reflexões esclarecedoras, de maneira tão simples que você nos traz, nos fazendo entender esse tema tão importante dessa união com a ciência e a religião. Importante, sobretudo, hoje em dia, como você nos falou. Agradecemos também a todos que nos assistem por nos honrarem, dedicando o seu tempo, e convidamos a todos para estarem novamente conosco na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando será tratado um tema especial, Dr. Bezerra de Menezes. Vamos então encerrar essa reunião com a nossa prece, elevando novamente nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nos dirigindo a Ele. Senhor, agradecemos por estes momentos que aqui estamos reunidos em Teu nome, sabendo que muitas bênçãos se derramam sobre todos quando nos reunimos em Seu nome. Agradecemos por já conhecermos o Teu Evangelho e por podermos estudá-lo através dos esclarecimentos que nos traz a doutrina espírita. Abençoa a todos nós, os nossos afetos, nossos familiares. Abençoa também aqueles que sofrem dores físicas e espirituais, os que estão desalentados, toda a nossa humanidade. Que Ismael possa se debruçar sobre o povo brasileiro, trazendo sempre boa esperança, fé, coragem para atravessarmos os momentos difíceis que forem necessários. E que os benfeitores de cada país possam iluminar também a todos, principalmente seus dirigentes, para que possamos ter em breve a fraternidade entre os povos, para que todos se vejam como irmãos que somos, filhos do mesmo Deus. Fica conosco, Senhor, e ainda com o coração cheio de gratidão, pedimos aos benfeitores que aqui estão, a Jesus, a Deus nosso Pai sobretudo, a permissão para encerrarmos as reflexões desta noite. Graças a Deus.